Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui hoje para mais um vídeo. Hoje eu trouxe um tema muito importante de vocês entenderem melhor, de nós entendermos melhor quando o assunto é melhora da dor na lombar, que é o pegar peso do chão. Será que realmente é um movimento, vai fazer mal para minha coluna se eu fizer repetidas vezes? Ou é um movimento tranquilo da gente fazer que não causa tão mal assim para nossa coluna lombar? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Paulo Simões, sou personal trainer especializado em exercícios para melhora da dor lombar e hoje eu estou aqui para te ajudar com esse tema importantíssimo de você entender melhor. Por que eu escolhi o tema de hoje? Uma parte muito fundamental da gente conseguir ter um trabalho bacana na melhora da dor lombar é a gente entender melhor o que agrava a dor e o que não tem nada a ver, o que às vezes a gente só acredita que faz mal para a coluna, mas pode acabar até fazendo bem para a melhora da dor lombar. Esses são pontos fundamentais da gente entender. São as famosas crenças que às vezes a gente tem aí em relação à dor e que acabam só atrapalhando a nossa melhora. E hoje eu escolhi uma crença muito forte. Gente, pegar peso do chão não faz mal nenhum para nossa lombar. Movimento natural, movimento de flexão, aquele movimento que a gente abaixa para pegar um livro que caiu do chão, são movimentos naturais do nosso dia a dia que estão presentes na nossa rotina. Isso não é um movimento não natural para a coluna, não é um movimento que vai gerar dor. Você está se perguntando, Paulo, eu já travei as costas pegando algum peso do chão, eu sinto uma limitação quando eu faço esse movimento. Será mesmo que ele não está fazendo mal para minha coluna? E é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Eu vou fazer você entender por que isso não faz mal para a sua lombar e como você se adaptar melhor à sua rotina para a sua dor melhorar de verdade, tá? Primeiramente, eu não tô aqui para falar para você amanhã e sair pegando 200, 300, 400 quilos do chão, né? Foi até um pouco exagerado, mas só para ilustrar o que eu quero passar para você. Que também vai ser um ponto que eu vou falar lá na frente, porque se a gente der dose excessiva, por exemplo, se for lá e pegar 300 quilos, pegar muito mais peso que você aguenta, aí sim pode ser prejudicial para a gente estar dando uma dose muito excessiva para aquilo que eu consigo carregar. Mas esse não é um ponto que eu quero entrar hoje. Quero entrar no que realmente, como está o funcionamento da nossa coluna e por que a gente abaixar para pegar alguma coisa do chão não faz tão mal assim. Isso é muito importante de você entender se o seu objetivo é melhorar a dor lombar. Primeiro ponto muito importante da gente entender relacionado com isso é a gente tirar um pouquinho do medo do impacto na nossa coluna. Não estou falando de impacto, a gente bater forte na nossa coluna, nem nada disso. Estou falando do impacto que os movimentos geram. Por exemplo, quando eu estiver caminhando, quando eu estiver fazendo força, ou quando eu estiver, por exemplo, apenas fazendo uma corrida, por exemplo. O movimento gera impacto. Esse tipo de impacto produzido pelo movimento não é maléfico para a coluna. Movimentos são saudáveis para a coluna e muito necessários para a melhora da dor nas costas. Por que isso? Porque o impacto do movimento, como pegar alguma coisa do chão, se não for dose excessiva, se não for uma coisa muito pesada para você, é saudável para a coluna, porque você vai estar dando hidratação para ela. Uma das maneiras mais eficientes da gente dar hidratação e de uma certa forma gerar mais analgesia para a nossa dor nas costas através da hidratação são os movimentos, porque sempre que a gente está se exercitando, alguns hormônios analgésicos são liberados, como a endorfina, por exemplo. A endorfina é um hormônio que é liberado quando a gente está fazendo exercício e que é muito analgésico, ajuda muito a reduzir a dor naquele momento e no longo prazo também. Então, um simples abaixar para pegar alguma coisa do chão não precisa ser ruim para a sua coluna, não é ruim. Por quê? Porque o impacto na dose certa, ele faz bem para a nossa coluna. Então não fique com medo de pegar alguma coisa no chão se você está precisando fazer esse movimento. Não se preocupe que eu vou te explicar aqui ainda nesse vídeo o porquê que algumas pessoas já pode ter acontecido com você, acabam travando ou ficando com dor por causa desse movimento. Tem uma causa para isso e eu vou te explicar certinho o porquê disso nesse vídeo. Mas fique tranquilo, está trabalhando aí em home office, caiu alguma coisa que você tem que pegar? Pode pegar tranquilo, pode abaixar suas costas. Só para a gente finalizar esse primeiro tópico, a flexão de coluna, que é esse movimento que eu faço para baixo, subo, também não faz mal para a coluna. Você pode abaixar
e pegar alguma coisa do chão sem problema nenhum. Caiu do lado, pode abaixar também, não tem problema, tá bom? Segundo ponto que eu quero entrar, e super importante também de você entender, que é a parte que a nossa coluna é resiliente. Um termo muito usado hoje em dia, a resiliência, né? Que é aquele termo que a gente usa para sair de um momento difícil, por exemplo. Nós temos que ter resiliência quando passamos por um momento difícil. Muitas pessoas falam isso hoje e são coisas muito abordadas, principalmente no período que a gente vive de readaptação de muitas coisas na nossa vida. E a nossa coluna é assim também. Ela tem uma resiliência estrutural muito boa. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais, tema do primeiro tópico, quanto mais impacto eu jogo nela de maneira bem orientada, quanto mais movimento eu vou gerando e causando assim, às vezes até um pouco de desconforto no meu corpo, no sentido de eu estar fazendo exercício físico, por exemplo, minha coluna ela vai melhorando, porque ela tem uma resiliência estrutural. Fazendo uma analogia aqui, normalmente quando a gente passa algum período difícil na nossa vida, vamos supor uma perda de um emprego, por exemplo, naquele momento parece o fim do mundo, não é verdade? A gente fica mal, a gente se sente mal com aquilo, mas quando a gente para entender o porquê que aquilo aconteceu, a gente vê que é para o nosso bem, que a gente agora vai conseguir focar em outros projetos, por exemplo. Isso é uma resiliência para um momento difícil. Com a coluna é a mesma coisa. Quando a gente está lá, por exemplo, fazendo bastante esforço num treino de musculação, naquele momento o esforço está pesado, até um pouquinho de dor muscular, mas depois a coluna ela vai ficar melhor. E isso é super importante para a gente estar melhorando dor lombar. É super importante a gente entender essa resiliência estrutural que a nossa coluna tem, porque senão a gente fica naquela, eu sei que muita gente fica de proteção à coluna. Ou seja, eu não vou fazer esse movimento porque tenho medo da dor aparecer, eu não vou pegar aquele peso, porque eu não posso por causa da coluna e tudo mais, não quero fazer isso. Por quê? Porque a gente acaba associando o movimento com a dor, e isso é muito comum, isso é uma coisa muito automática que a gente faz, associar o movimento com a dor. E é aí que eu vou entrar em outro ponto super importante, para te explicar melhor por que isso acontece. Por que a gente sempre está associando o movimento com a dor? Porque sempre que a gente está em movimento, a sensibilidade em relação à dor que eu tenho crônica lombar, por exemplo, está mais aumentada. Vou fazer um exemplo aqui para você entender por que isso acontece. Vamos supor que você ficou com dor lombar o dia inteiro do seu trabalho, só que chegou à noite, você tomou um banho, deitou no sofá, relaxou e a dor melhorou. Por que isso acontece? Porque você está num ponto de relaxamento, está num ponto confortável e o limiar de dor abaixa. Você fica deitadão lá no sofá, assiste uma Netflix, por exemplo, dá uma relaxada com a família e tudo isso contribui muito. Eu não estou falando que você não tem que ter esses momentos. Todos nós temos que ter, inclusive minha televisão está aqui do lado para assistir a Netflix depois de gravar esse vídeo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que aquele momento de relaxamento em que a dor melhorou foi a sua sensibilização em relação à dor que diminuiu. Porque você não está se movimentando, aí você nem lembra que a dor está ali. Mas o que acontece se isso se repetir muito? Se você ficar sempre em repouso e ter uma rotina de sedentarismo, por exemplo, cada vez mais você vai estar preparando o seu corpo para ficar em repouso e não para fazer os movimentos que são tão necessários. Então, o repouso ele te engana. Quando você fica muito tempo em repouso, ele vai te enganando, ele vai dando a entender que você está melhor. Mas aí quando você for fazer o movimento de novo que você precisa para trabalhar, para ir no mercado, para fazer alguma atividade que você gosta, a dor vai estar lá sempre presente. É aí que o movimento sai como vilão da história. Porque você ficou lá muito tempo em repouso, levantou, foi fazer um movimento e gerou algum tipo de dor. O que o nosso cérebro faz? Colocar a culpa no movimento, sendo que foi aquele tempo gigante que você ficou em repouso, em sedentarismo, que está ocasionando esses momentos de dor, esses momentos mais doloridos. Por isso que eu falo para você mais uma vez, você pode pegar as coisas do chão da sua casa, do seu trabalho, do seu escritório tranquilamente, não tem problema nenhum. Porque quanto mais você fizer aquele movimento, mesmo com um pouquinho de dor ainda, mais você vai estar preparando o seu corpo para essa atividade que antes era desagradável e que pode com certeza passar a não ser. Então é super importante
você entender isso. O movimento é a melhor ferramenta que você pode ter para você estar melhorando a questão da dor lombar. E essa parte da sensibilização, de que ficar em repouso apenas mascara de alguma forma a dor, é muito importante de você entender. E isso deixa bem claro pra gente por que não faz mal pegar peso do chão, porque o movimento é saudável e sem dar dose excessiva para o meu corpo, é claro, eu consigo sim reduzir minha dor com movimentos e pegar o peso que eu quiser do chão dentro do meu limite, é claro. Mas aí você pode estar se perguntando, depois que eu expliquei esses pontos para você, e eu prometi lá no começo do vídeo, lembra? Você deve estar se perguntando, então Paulo, aquele momento que eu peguei o peso no chão e travei as costas, por que isso aconteceu se não tem tanta relação com o movimento? E eu vou te dar 3 pontos para você entender muito bem isso, você sair desse vídeo entendido isso, que com certeza só de você entender isso e parar de evitar isso vai te ajudar demais a melhorar a sua dor, tá? Primeiro ponto que pode ter acontecido é o que eu já falei ao longo do vídeo, dose excessiva. Ou seja, você estava lá, vamos supor que você está sedentário, estou dando aqui um exemplo. Vamos supor que você está sedentário, não está fazendo seus exercícios, não tem uma rotina e chegou um botijão de gás na sua casa para você pegar. Você foi lá, botijão de gás pesado, fez a força e sentiu as costas. Pode acontecer você ter dado uma dose excessiva para o seu corpo e aquele incômodo nas costas apareceu. Mas se foi uma dose excessiva apenas, você descansar um pouco, com certeza a melhora já vai vir depois. Esse é o primeiro motivo que pode ter ocasionado a sua dor nas costas, se isso aconteceu com você. O segundo ponto pode ser que você ia ter um ponto agudo da dor de qualquer forma, ou seja, você já estava com uma rotina propensa a ter dor lombar até chegar ao ponto de travar as costas. Para você entender melhor, imagina que você tem que fazer uma viagem e você acaba não levando o seu carro por anos para fazer uma revisão. Você está viajando lá com a sua família, arruma a praia para relaxar e o carro quebra no meio da estrada, no meio de uma curva, o carro quebra, você tem que ficar parado lá, ligar para o seguro, fazer um monte de trâmites para consertar o carro para vocês seguirem viagem e relaxar de novo. Qual que foi o problema? O problema foi aquela estrada, aquela curva específica ou foi a falta de revisão de anos do carro que ocasionou aquele problema? Com certeza a falta de revisão. Dói às vezes, né? A gente levar na revisão, ver algum problema, mas é importante para a gente viajar com segurança. Então, relação dor lombar e pegar peso é a mesma coisa. Provavelmente o que aconteceu já era uma coisa que ia acontecer de qualquer jeito, você ia acabar travando as costas, ou ficar muito tempo sentado, ou pegando alguma coisa acima da cabeça, alguma coisa no armário da cozinha, por exemplo, ou virando muito bruscamente, ia dar o gatilho e as costas iam acabar travando. Aconteceu pegando o peso do chão, muito por conta da rotina que você tinha e estava propensa a isso acontecer. Independente da rotina, gente, isso é uma coisa que pode acontecer. A gente não está imune a isso acontecer, mas o que eu quero que você entenda aqui, que não foi aquele movimento específico de pegar o peso no chão. Porque se você não entende isso, o que acontece? Começa a fazer o que a gente chama de hipervigilância, é estar evitando sempre pegar peso, estar evitando sempre ficar numa postura específica. Isso aumenta a sua percepção de dor, porque o seu sistema nervoso fica mais em alerta e a percepção de dor vai aumentando, então não é nada legal. Pode ficar tranquilo que se não foi o primeiro motivo da dose excessiva, não teve relação com aquele momento, sim com vários fatores que influenciam na sua dor e influenciaram, infelizmente, em você estar travando as costas, tá? E o terceiro motivo que pode estar ocasionando isso é um pouco parecido com o primeiro, mas tem uma diferença, que é a ausência de um bom programa de exercícios físicos. Se você não está se exercitando, se você não está se preparando para a sua rotina, porque isso é muito verdade. Se você tem uma rotina de ficar muito tempo sentado, você tem que ter uma preparação de uma maneira. Se você tem uma rotina de trabalhar muito, trabalho braçal, pegar coisa e tudo, você tem que ter outro tipo de preparação. E se você não está se exercitando para isso, se eu estou falando de exercício físico, fortalecimento, corridas, caminhadas, etc., aí na hora que a gente precisa mais do corpo, fazer um esforço mais pesado,
pode ser que ocorra dor na lombar e também em outras articulações, articulação do ombro, por exemplo, porque o meu corpo não está preparado para aquilo. Tenho certeza que isso vai ficar bem entendido aí agora com você. Quanto mais a gente adiar exercício, menos o corpo vai ficar preparado e mais dor, consequentemente, a gente possa vir a ter. Porque aí, às vezes, a gente não faz exercício, tem uma má alimentação, tem muito estresse no trabalho, a gente acaba colocando a culpa no caderno que a gente foi pegar no chão e que gerou a dor lombar. Não é isso, é um conjunto de fatores, como eu já expliquei também isso em outros vídeos. Mais uma coisa que as pessoas têm muita dúvida: se pegar peso no chão pode piorar ou até criar uma hérnia de disco aí no nosso corpo. Isso é totalmente infundado, tá bom? Se você tem uma hérnia de disco, aí sim que você tem que fazer movimentos e não vai interferir tanto assim. Se você não tiver hérnia, se você tiver a hérnia, há um bom programa de exercício é você pegar os seus pesos do chão. Até porque a grande maioria das hérnias de disco são assintomáticas, ou seja, muitas pessoas por aí não têm dor e têm hérnia de disco, e muitas pessoas têm dor lombar sem ter hérnia de disco. Então, não é uma coisa que você precisa se limitar, e sim ter uma boa rotina, um bom programa de exercícios físicos, por exemplo, para estar te ajudando na preparação para essa rotina. Mas você pode estar pensando: Paulo, se pegar peso do chão não causou minha dor lombar naquele momento. O que pode ter causado a dor lombar? E são coisas que eu já falei ao longo desse vídeo. E eu vou te passar 4 fatos que eu vou chamar eles de agravantes. São 4 pontos que eu já citei em outros vídeos, que eles sim podem estar causando a sua dor lombar, o seu incômodo na região das costas, que quando você foi pegar o peso do chão acabou travando as costas. Primeiro ponto é o repouso excessivo. Como eu já falei em outra parte do vídeo, o repouso excessivo gera muita pressão nas nossas costas e acaba fazendo com que a gente não tenha uma preparação legal para a nossa rotina. Seja uma rotina de home office, seja uma rotina de você fazer muitos trabalhos braçais, é importante você se preparar para ela, igual um atleta aí, Olimpíada chegando, um atleta se prepara para ir lá dar orgulho para a gente ganhar uma medalha para o Brasil. Você precisa ter essa dedicação, não a dedicação dos atletas, maluco, treinar todo dia, mas você precisa aí 2, 3 vezes por semana, pelo menos, fazer seu exercício físico e se cuidar nesse sentido, para você se preparar para a sua rotina e, sendo assim, ter menos dores na região lombar. Mais um ponto muito importante, vamos para o nosso segundo ponto que pode estar causando a sua dor lombar: excesso de estresse. Você, às vezes, eu entendo, a gente está num período difícil, tem uma rotina de trabalho muito puxada, não tem tempo para lazer, não tem tempo para relaxar, e isso pode com certeza estar ocasionando as suas dores na região das costas. Quanto mais estressado a gente fica, mais também o meu sistema nervoso fica em alerta, e isso contribui muito para o aumento da pressão na região lombar. Terceiro ponto, pode parecer clichê porque ele serve para inúmeros problemas crônicos e para dor lombar também, que é a alimentação. Quanto mais a gente se alimentar bem, mais a gente vai ter uma rotina mais disposta e menos inflamação também a gente vai ter no nosso corpo. Então, uma boa alimentação, se você está se alimentando mal, com certeza esse fator também está influenciando para a sua dor lombar acontecer, infelizmente. E o quarto ponto muito importante, também lembra um pouquinho do segundo, tá bom? É a higiene do sono. Como é que tá o seu sono hoje? Será que ele tá bacana? A qualidade dele, não só as horas que você dorme, mas você tem conseguido relaxar, tem conseguido descansar, tem quiçá precisado de algum tipo de medicamento ou atividade para você conseguir dormir? Se o seu sono estiver prejudicado, consequentemente também a dor crônica pode estar aumentando, porque se a gente não deixa o nosso corpo descansar, fica difícil a gente ter aquela resiliência estrutural da coluna que eu te falei. Todo o nosso organismo, desde a nossa mente até a coluna, pode ser prejudicado por essa falta de sono, e isso pode acabar acometendo as costas até chegar ao ponto da gente ir lá pegar alguma coisa do chão, travar as costas e colocar a culpa no coitado do movimento, tá bom? Então são esses fatores que realmente influenciam quando o assunto é dor nas costas. E se você reparou, eles estão muito relacionados aqui a uma coisa que a gente negligencia muito, mas que faz muito mal pra gente: o nosso estilo de vida, a maneira que a gente se alimenta,
a maneira que a gente faz ou não exercício físico, a maneira que a gente lida com os nossos estresses do trabalho, às vezes colocando o trabalho na frente da gente, como a gente está se preocupando com a hora de dormir, se às vezes eu sempre estou ficando mais tempo trabalhando, dormindo menos por causa do trabalho, colocando uma coisa muito importante na frente do sono, que é o trabalho, e isso pode estar ocasionando essas dores que eu tanto sinto. Por quê? Pensa comigo, é muito mais fácil para o nosso cérebro colocar a culpa no peso que pega no chão, colocar a culpa na postura, que eu tenho que ficar sempre retinho, senão vai gerar dor, colocar a culpa numa hérnia de disco, do que colocar a culpa no nosso estilo de vida. Então, sendo muito sincero com você, é muito importante que você entenda isso de uma vez por todas. Pegar as coisas do chão, fazer esse movimento com as suas costas, de maneira nenhuma vai estar prejudicando a sua coluna. O que prejudica a sua coluna realmente é o seu estilo de vida. É a maneira que você está lidando com a dor também. Às vezes ter dor por muito tempo, eu sei que não é nada legal ter dor lombar por muito tempo, porque eu já tive, já passei por isso. Foi até um tema de um vídeo que tem aqui no canal também, se você quiser ir lá e conferir depois, tenho certeza que vai te ajudar também. Mas continuando nesse sentido, se você quer mesmo melhorar a sua dor lombar, não é evitando pegar peso do chão que você vai melhorar, e sim mudando seus hábitos, tendo bons profissionais para te ajudar com seus exercícios, para te ajudar com a sua parte alimentar, ter seus momentos de lazer. São esses pontos, gente, que vai te ajudar a melhorar a sua dor lombar. Eu sei, pode parecer básico, pode parecer clichê, mas não tem mistério. Mais de 95% dos casos de dores lombares são resolvidos dessa maneira, com mudanças no estilo de vida. Se você entender isso, eu tenho certeza que você mudando um pouquinho dos hábitos, aos pouquinhos, incluindo um pouquinho de exercício, melhorando um pouquinho a alimentação, eu tenho certeza que você não vai mais se preocupar tanto e vai melhorar a dor lombar de maneira gradual. Vai conseguir reduzir muito e ter uma qualidade de vida muito melhor. Espero de coração que você tenha entendido essa parte do pegar peso no chão, tenha entendido que o impacto é importante para a coluna, que nossa coluna tem uma resiliência, tenha entendido a parte de sensibilização em relação à dor deitado com o movimento, que às vezes o movimento só paga o pato de vilão. Mas se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou estar respondendo o máximo de dúvidas que eu conseguir, porque às vezes ficou alguma coisa aí que você não entendeu, que escapou, às vezes no meio do vídeo, que eu fui aqui falando e você não entendeu. Então coloca nos comentários que vai ser um prazer te responder e tá te ajudando a melhorar a sua dor lombar. Não se esquece, hein? Recadinho de todo final do vídeo aqui no canal. Viver sem dor lombar é muito possível e depende de você.